Olá, pessoal já entrando aí, a Débora, a Irene, minhas queridas sócias. Aguardar aqui o nosso convidado dessa noite. Ver aqui. Muita gente já entrando. Olá, bem-vindos, pessoal. Obrigada por nos prestigiar. A Cris aí, saudade, Cris. Vou chamar aqui o Dr. Gustavo Camacho. Hoje o nosso convidado é o Dr. Gustavo Camacho. Ele é advogado especialista em direito condominial. E o nosso bate-papo vai ser sobre legislação e relações interpessoais. Que será que vai sair hoje, hein? Vamos lá. Aguardar mais um pouquinho aí. Vamos ver se já entrou. Silene Ribeirão Preto, beijão Silene, obrigada por prestigiar. Dr. Gustavo Camacho, entrada. Boa noite, Dr. Gustavo Camacho, tudo bem? Oi, Carla, tudo bem? Boa noite. Como estão as coisas por aí? Tudo bem, graças a Deus. Obrigada por aceitar nosso convite aí de bater um papo conosco. Eu é que agradeço o convite realizado. É sempre muito bacana estar com vocês, Carla, e também com essa nossa audiência. Que bom, nosso colunista aí, né, que sempre está nos prestigiando aí com materiais de excelente qualidade. Hoje vai bater um papo com a gente sobre legislação e relações interpessoais. Então vamos ver o que anda acontecendo na questão do cenário como um todo aí, né? Porque muita mudança, né, doutor Camacho? Muita. Como é que vocês acompanham? Como é que os advogados acompanham? É decreto, é medida provisória, é projeto de lei. E aí, será que vai mudar muita coisa, uma vez que a lei acaba sendo modificada em decorrência dos costumes? Será que isso vai interferir muito na nossa legislação daqui para frente? A gente teve uma enxurrada de situações, Carla. Muitas MPs, muitas alterações legislativas em âmbito estadual, municipal, as portarias de cada estado também, eventualmente aqui em Santa Catarina, especificamente, onde eu fico situado, nós tivemos uma série de portarias da Secretaria de Saúde do Estado. Então, foram várias situações que a gente tem que sempre se manter atualizado. Inclusive, teve uma tentativa do governo federal de estabelecer um procedimento padrão para o país inteiro, e posteriormente isso foi julgado impertinente, com o objetivo de delegar as atividades para cada um dos estados e municípios. Então, o governo federal ele traça as prerrogativas mínimas, cada estado complementa e o município ainda consegue fazer uma complementação maior, justamente com o objetivo de respeitar o princípio da hierarquia das normas. Cada espaço tem a sua endemia, né, as suas particularidades regionais, que infelizmente ou felizmente o cenário macro não consegue trabalhar. Ou seja, acaba que cada estado vai ter que trabalhar mesmo com as suas ocorrências, né? Conforme a gravidade, conforme o número de casos, etc. Então não tem como tornar uma decisão uniforme, né? Quer dizer, o Brasil inteiro vai por tal caminho. Infelizmente é uma questão que foge do controle de qualquer pessoa, né? A gente está lidando aí com saúde, com questões totalmente não tem como prever mesmo. Então acaba que cada estado e cada síndico, por consequência, vai ter que se atualizar, né, doutor Gustavo? Isso mesmo, as decisões em lote, elas são muito prejudiciais nesse momento. Cada cidade, cada estado tem a sua particularidade, cada condomínio também tem a sua particularidade, porque os condomínios também são pequenas sociedades e é importante que
o legislador teve essa sensibilidade, mas agora a gente passa por um momento interessante, porque o direito, ele, na realidade, ele acontece sempre posteriormente aos fatos. E nesse momento que nós estamos vivenciando, os fatos, eles tiveram uma alteração muito substancial e tiveram uma necessidade de regulação imediata. E, obviamente, muitas situações acabaram não sendo absorvidas de plano pelos condomínios. Vamos dar um exemplo, a questão do uso de máscaras, tão polêmico dentro do condomínio, a fixação de dispensers com álcool em gel nas dependências das áreas comuns do condomínio também. Tem muita gente que não aderiu a essa ideia. E o principal argumento mas Gustavo, isso daí não estava lá no regulamento interno. Verdade, aquelas pessoas mais legalistas apresentam esse argumento, mas é evidente que não estavam no regulamento interno porque é uma situação totalmente atípica e imprevisível. Na verdade, é o grande elemento de caso fortuito e força maior. Isso vai ficar registrado nos próximos livros de direito das próximas gerações. Com certeza entraremos para a história, né? Estamos fazendo história. Então, não tem como esse tipo de situação estar positivado lá no regulamento interno. Por isso que a gente precisa, sempre é importante que a gente se atenha aos princípios e, nesse momento, especificamente, os princípios eles têm uma relevância importantíssima, porque não é somente o que nós estamos fazendo. A principal pergunta a se fazer é por que nós estamos fazendo? A origem do fato ela é muito importante para que a gente consiga tomar decisões, né? E logicamente, depois essas decisões precisam ser ratificadas internamente no condomínio para que evite os problemas futuros. Então, acaba que tudo isso que está sendo decidido agora, esses síndicos, por exemplo, que alegam que isso não estava na convenção ou não estava no regimento interno. Explica para a gente um pouquinho dessa hierarquia mesmo digamos assim, da Constituição mesmo, né? Do direito à saúde e tudo mais. Como é que funciona isso? E por que tudo isso está acontecendo? Por que agora está tendo que ser feito tanta coisa nova, né? Sendo que, claro, ninguém previa isso, mas o que acontece nessa situação, então? Bom, quando a gente nasce, a gente assina de maneira tácita o contrato social que foi previsto por Rousseau, porque, segundo consta, Hobbes dizia que o homem ele é o lobo do próprio homem. E por isso que a gente vive em sociedade justamente com o objetivo de termos uma segurança maior das relações humanas e uma pacificação dos interesses, muitas das vezes, conflitantes. Quando a gente passa a conviver dentro de um estabelecimento condominial, não é uma assinatura tácita desse nosso contrato social, desse nosso objetivo de pacificação. É algo voluntário, porque eu fui para dentro do condomínio porque eu quis. E dentro do condomínio, a gente ouve muito falar que a convenção de condomínio ela é soberana, ou então a assembleia condominial é soberana. Mas não é exatamente dessa forma. Essa soberania ela é limitada, porque nós temos, em primeira linha, segundo o princípio da hierarquia das normas, que foi concebida pelo pai da nossa teoria pura do direito, que é o Hans Kelsen, que isso do direito já ouviu falar muito dele. Boa noite também, doutora Tárcia, estou vendo ali os comentários. Boa noite, doutora Tárcia, beijão. Estava aqui conosco semana passada. Sim, acompanhei. Então, só retornando para cá, a gente tem esse princípio que foi concebido pelo Hans Kelsen, e dentro dessa sistemática nós temos lá no topo da pirâmide a Constituição Federal como sendo o principal elemento de atenção dentro da nossa estrutura jurídica normativa. Depois nós temos as leis federais, que aí entra o Código Civil, entra Código Processual Civil, Penal, etc. E lá na base da pirâmide nós temos a Convenção de Condomínio, que ela deve se submeter a todos esses regramentos que são hierarquicamente superiores. Ou seja, a Convenção tem sim uma estrutura jurídica normativa, até mesmo ela tem uma estrutura jurídica que a gente chama justamente de normativa, porque ela é o combinado entre os condôminos. Então, os condôminos que participaram da Assembleia Constituinte dessa convenção, eles se submetem, ao passo que todas as pessoas que também residem no condomínio,
elas se submetem a essa convenção, muito embora não tenham participado da sua formação. E aqui é interessante porque o responsável pela adoção dessa nossa legislação condominial, a Lei 4591 de 64, ele foi muito sensível, o legislador, ao entender que cada condomínio é uma pequena sociedade. Então, muita gente me pergunta, Gustavo, mas a legislação condominial ela é muito falha, tem muitas lacunas, porque você pega a Lei 4591, a gente vai do artigo 1º ao artigo 28, aí você pega o Código Civil, a gente vai do artigo 1331 até o 1358, então são pouquíssimos artigos. Mas é justamente esse o objetivo, porque nós temos que nos recordar da origem da nossa sociedade. A nossa sociedade ela é pautada em princípios iluministas, lá da Revolução Francesa, cujo objetivo da Revolução Francesa, que foi uma revolução burguesa, era justamente desacoplar o Estado dos interesses particulares da sociedade. Então, a propriedade ganhou um status muito grande de relevância dentro desse sistema. Ou seja, o nosso Código Civil de 1916, que foi pautado basicamente em cima desse tipo de direito, lá do direito napoleônico, do Código Civil francês napoleônico, ele expurgava o Estado das relações interpessoais. É o princípio do liberalismo quase como um todo, porque ele foi elaborado antes do crack da Bolsa, lá de 1929. Então a gente tinha a mão invisível do Estado atuando de maneira muito peculiar nesse momento de consolidação. E esse Código 16 ele vigeu até 2003, porque em 2002 foi promulgado o novo Código Civil, em 2013 a gente teve a sua convalidação. E por conta dessa sistemática muito do direito de propriedade como algo muito caro dentro do direito brasileiro, a gente tinha uma intervenção muito pequena do Estado. E o objetivo era que justamente as pessoas que elaboraram essa convenção, que se submetiam a essa convenção de condomínio, pudessem criar os seus combinados, as suas normas próprias. Logicamente, sempre respeitando a estrutura normativa hierarquicamente superior. E foi justamente esse o poder que foi dado aos condomínios, entendendo que cada condomínio é uma pequena sociedade que se autorregulamenta, porque o condomínio tem sim o seu CNPJ, mas ele não tem autonomia patrimonial porque ele é composto por uma massa de condôminos. Quem é o condomínio são os condôminos. E aí, às vezes, você se depara com empreendimentos condominiais que só não são um único condomínio porque passa uma rua no meio. E aí, quando esse empreendimento é entregue, esses empreendimentos são entregues, eles são idênticos fisicamente. Mas, com o passar dos anos, eles vão se tornando fisicamente diferentes, porque eles vão espelhando a realidade daquela massa condominial que compõe a sua parte imaterial, compõe a sua parte energética do condomínio. Então, é muito interessante a gente entender isso e entender que a legislação condominial ela tem, sim, poucos artigos com um objetivo muito específico, de dar essa autonomia regulatória para os próprios condôminos. Por isso, a convenção de condomínio é um elemento tão importante que depois ela é instrumentalizada em suas normas de convivência pelo regulamento interno. Tem matérias típicas que são pautadas lá pelo artigo 1334 do Código Civil, que são da convenção de condomínio e não podem ser reguladas por intermédio do regulamento interno. O regulamento interno é a norma de convivência. É como eu vou alugar o salão de festas, que horas eu posso fazer barulho, que horas eu posso fazer reforma, como é que eu vou andar com o meu cachorro dentro do condomínio. Já a convenção de condomínio não. Ela tem pautas típicas, específicas e legítimas. Se a gente trata das suas pautas típicas e legítimas de maneira irregular lá no regulamento interno, a gente acaba aplicando algumas anulabilidades no sistema. Uau, tivemos uma aula aí profundamente de direito, hein, pessoal? Então, isso quer dizer que os direitos coletivos se sobrepõem aos individuais no que tange ao condomínio. É isso? Dentro do condomínio, Carla, a gente tem tido, nesse instante, alguns conflitos de direitos fundamentais constantes da Convenção, aliás, da Convenção do nosso país, eu ia dizer, que é a Constituição Federal. Porque a gente tem o direito de propriedade, como eu falei, é um direito muito caro a todos nós, que consta como cláusula pétrea lá no artigo 5º, eu só não me recordo de cabeça o inciso do direito de propriedade, e também temos o direito à saúde. Só que o direito de propriedade ele é um direito individual, que deve atender, inclusive, às funções sociais da propriedade, sendo mitigado por conta disso.
Do outro lado, nós temos um direito fundamental também, que é o direito à saúde. Ou seja, tem um direito particular em detrimento de um direito coletivo. Os tribunais vêm entendendo que o direito à saúde, nesse momento, ele acaba tendo prevalência, porque ele é um direito transindividual, transcende a personalidade. Então, nós aplicamos o objetivo de proteger essa massa coletiva. Nós tivemos, há pouco tempo atrás, aqui em Santa Catarina especialmente, foi o primeiro estado da nossa União, do nosso país, que aplicou medidas restritivas, bem severas. E depois nós também fomos o primeiro estado que liberou essas medidas absolutamente restritivas. Mas o limiar que o síndico teve de disponibilidade para fazer uso do poder da sua caneta, ele é muito tênue entre o abuso do direito e a preservação do direito da coletividade. Então, aquilo que eu falei anteriormente, o regulamento interno ele não vai prever situações absolutamente atípicas como nós vivenciamos, mas o síndico ele precisa, logicamente, trabalhar no sentido de resguardar os interesses da coletividade, principalmente com fundamento no artigo 1348, inciso 5º, guardar pela conservação e zelar pelo patrimônio da coletividade, inclusive o patrimônio imaterial. Ao passo que os condôminos têm os seus deveres de zelar pela saúde, sossego e segurança. Os famosos 3 S lá do artigo 1336, inciso 4º do Código Civil. Então, o síndico, sim, ele teve essas prerrogativas desses instantes de fazer o fechamento das áreas comuns do condomínio, de determinar o uso de máscaras, álcool em gel, etc., justamente com o objetivo de cumprir esse pressuposto dos interesses coletivos em detrimento dos interesses particulares. E aqui eu faço referência a uma frase de Marco Aurélio, um antigo imperador romano, que ele dizia que aquilo que é bom para a abelha não necessariamente é bom para a colmeia, mas aquilo que é bom para a colmeia é bom para a abelha. É uma frase, até um chavão clássico, mas que nesse instante se aplica muito bem, porque tem muitas pessoas que acabam se preocupando com seus interesses pessoais, mas acabam esquecendo da coletividade. Condomínio é coletividade, né? Afinal de contas é condomínio, é domínio coletivo. E nessa questão de coletividade, eu acho que nunca antes as pessoas puderam viver tanto, né, em condomínio. Tanto é que eu vi uma entrevista, acho que foi do diretor do LinkedIn, que as pessoas estão estabelecendo normas de convivência. Pessoas que já conviviam estão tendo que colocar ali normas de convivência para se adequar a uma convivência tão intensa que antes não acontecia. E nisso aí, claro, surgem conflitos, barulho, tudo mais que acaba acontecendo, né? O síndico, nessa hora, ele acaba tendo que ter muito mais bom senso do que propriamente seguir à risca muita coisa, não é mesmo? Que nem quantas lives aconteceram fora do horário, enfim, acaba tendo que ter um jogo de cintura muito grande, né? E para onde que o síndico pode recorrer nessas horas? Informação, ficar antenado em tudo que está acontecendo, porque pode mudar a qualquer momento, né? E acredito que depois que tudo se estabilizar é que a gente vai poder ter uma firmeza de saber que rumo a lei vai tomar, não é mesmo? Porque, por enquanto, resta lidar com cada situação que vai aparecendo. E nesse tanto de conflito que vai surgindo, será que o síndico vai acabar tendo a profissão regulamentada futuramente? No sentido de serem requeridas certas habilidades dele, porque realmente, olha quanta coisa está exigindo. Ontem acompanhei sua live de síndicos que largaram mão, né? Não é para mim e tal, porque realmente o pessoal não se dá conta. É uma pequena empresa, uma pequena cidade ali mesmo para ele gerenciar, não é mesmo? É isso mesmo, cara. Assim, hoje, pelo menos 30% da nossa população brasileira reside em condomínios. Na região de Curitiba, da grande Curitiba, a gente tem praticamente 14 mil condomínios hoje, com um grande potencial de expansão. Balneário Camboriú é um fato atípico, que a gente tem pelo menos mais de 50% das pessoas residindo nesses ambientes condominiais. E condomínio pressupõe a existência de um nível educacional, não de conhecimento, são duas coisas distintas, diploma não é educação,
um nível educacional bastante elevado, porque quanto mais confinado o ambiente em que a gente convive, mais a gente precisa ter a educação, ou seja, bons padrões éticos e morais de condutas. Só que a gente percebe justamente o inverso. Quanto mais a gente avança nesse sentido, a gente acaba tendo um egoísmo exacerbado nesse período. E egoísmo é totalmente contrário aos parâmetros de boa conduta que a gente precisa ter nesse momento. Porque a gente tem que ter atenção aos interesses da coletividade. E o síndico acaba sofrendo as pressões internas. E é muito importante que o síndico ele seja síndico não pensando em um elemento exterior, mas pensando em um elemento interior. Aqui eu quero fazer um pouquinho de referência a um processo educacional que a Grécia Antiga adotava. E aqui é bacana porque a nossa sociedade ela é pautada nesses princípios clássicos da Grécia Antiga, que é a democracia, né? A democracia veio de lá. E lá naquela época, que em determinadas situações a sociedade romana foi consolidada em cima dessa sementinha que foi plantada pela sociedade grega, e depois esses princípios foram renovados através do renascentismo, onde a gente teve diversos expoentes como Leonardo da Vinci, entre várias outras pessoas de muita relevância. A gente teve o surgimento do comércio formal nesse período da Renascença, a gente teve o surgimento dos bancos, o surgimento das sociedades empresárias nesse momento, tudo com base naqueles princípios clássicos da sociedade grega antiga. E depois o iluminismo também se pautou em princípios da sociedade clássica grega. E a Grécia ela tinha um procedimento educacional que é muito interessante, a chamada paideia. Não sei se você conhece, Carla. Não conheço. Explica um pouquinho para a gente o que é. É um processo educacional mesmo, porque a educação que nós temos hoje não é educação. A gente enxerga a mente das pessoas como se fosse isso, como se fosse um copo. Um copo que vai ser preenchido com elementos exteriores. Não que o conhecimento não seja importante, não que o diploma não seja importante. Ele é importante. Mas mais importante do que isso é que a pessoa faça uma jornada interior, e esse momento que a gente está vivenciando ele é propício para isso, porque externamente a gente fica limitado, mas internamente não. A proposta é justamente essa da paideia, que a pessoa fizesse uma jornada interior e tirasse aquilo que tem de dentro. Tanto é que a palavra educação, ela deriva do vocábulo eduzir, que é tirar de dentro. Eduzir é isso, educar é isso, é você tirar alguma coisa de dentro. Mas para isso você tem que se conhecer, você tem que conhecer o seu propósito. E era justamente o que esse princípio da paideia visava, que as pessoas que fossem ocupar cargos de governo dentro da sociedade, o Platão chamava essas pessoas de homens de ouro, homens de prata e homens de bronze. Homens de bronze eram aquelas pessoas que estavam muito vinculadas à matéria, queriam ganhar dinheiro, queriam ter conforto, etc. Essas pessoas não eram propícias a cargos governamentais porque iriam fazer mau uso daquela informação ou daquele poder. Homens de prata já seriam aquelas pessoas que teriam um pouquinho mais discernimento, menos apego à matéria, mas ainda estariam apegados, não estariam prontos para governar. E homens de ouro, aí sim, esses seriam pessoas desapegadas do material e o objetivo fundamentado no propósito. E a paideia era assim, a criança ela entrava no processo educacional para se conhecer, para identificar qual era o seu propósito de vida. E o Platão, ele, no seu livro da República, que é um clássico, quem não leu, quem fez direito provavelmente fica a indicação aí. Fica uma dica muito clássica, né? Muito clássica, porque ele prevê uma sociedade ideal, a sociedade das ideias, que tudo antes de existir fisicamente, antes de ser plasmado, existe no plano das ideias. Então, para que eu elabore um copo, que eu acabei de mostrar agora, alguém teve que pensar nesse copo. Para que eu elabore um condomínio, eu preciso ter o projeto desse condomínio no plano das ideias antes dele existir fisicamente. Então tem esse procedimento. E as pessoas, elas se vinculam a essas ideias também, dentro das suas atividades. O Platão dizia o seguinte para nós, que lá no plano das ideias existem 4 grandes ideias. A ideia da beleza, a ideia da bondade,
a ideia da justiça e a ideia da verdade. Essas são as grandes ideias. E aqui no plano manifestado, onde a gente funciona, onde a gente executa as nossas atividades do dia a dia, ou seja, o nosso propósito, ele precisa estar vinculado a uma dessas grandes ideias. Então, dentro dessa perspectiva, a verdade, ela estaria vinculada às ciências. A pessoa que busca investigar a realidade de tudo. A bondade estaria vinculada às religiões, porque visa tornar o homem um indivíduo melhor. A beleza estaria vinculada às artes, às musas, para realmente trabalhar esse elemento estético. E a justiça estaria vinculada à política, mas não a política que nós conhecemos atualmente. A política voltada para a ideia da polis grega, que eram as antigas cidades-estado gregas. E quem governava essas cidades eram os políticos, os aristocratas. Então, o político deveria ser um homem de ouro que passou por esse processo educacional da paideia, identificou o seu propósito internamente e percebeu que ele precisa servir e não se servir. E o síndico, dentro de toda essa perspectiva que eu estou falando, ele se vincula justamente a essa ideia de política, a ideia de justiça. Não por acaso, a palavra síndico deriva do vocábulo síndicos, que é justamente o patrocinador da justiça. Então, o síndico, ele precisa ter o propósito dentro dele, ele precisa se conhecer, precisa saber o porquê ele está fazendo, o que ele está fazendo. Não é por valores financeiros, mas é por propósito, é por princípios que ele está fazendo e ver valor naquilo que ele faz, não somente dinheiro. Ele não se movimenta por fatores exteriores, porque hoje na nossa sociedade a gente tem um mal que é muito grande, que é apenas nos movimentarmos por situações exteriores à nossa personalidade. Você não levanta da cama porque você vai exercer o seu propósito. Você levanta da cama porque você vai ganhar dinheiro para pagar boleto. Você vai ganhar dinheiro para comprar alguma coisa. E isso é muito prejudicial, porque se o nosso objetivo é somente trabalhar para ganhar dinheiro, se alguém me apresenta um maço de dinheiro e diz, olha, Gustavo, você vai ganhar aqui R$1 milhão, mas você vai ter que romper aqui com algumas regras de ética e moral da sociedade. Está dentro? Claro, estou dentro, porque o meu princípio máximo é externo e isso tem tudo a ver com corrupção. Né? Então, essa é a perspectiva macro. E dentro dessa sistemática, o síndico que age de acordo com o seu propósito, de acordo com os seus princípios internos, ele não fica frágil nesse tipo de momento que a gente está vivenciando. Porque ele vai sofrer pressões externas ao condomínio, como os órgãos públicos, como as leis que vão se avolumando nesse período, e também aos interesses da massa condominial, que vão esmagá-lo nesse momento. E aí é um furacão, é um turbilhão de situações que ele não pode tomar decisões pautadas na emoção. Ele tem que transcender esse olho do furacão e estar estável para tomar decisões ajustadas. Vamos dar um exemplo dessa situação. Tivemos muitas pessoas que ali em março, no começo de abril, muitos síndicos que queriam fazer a redução da taxa condominial, matar no peito e fazer sem sequer passar por uma assembleia condominial. Isso foi um tema muito discutido, hoje já fica meio que superado, mas queriam fazer com base na emoção, nas pressões sofridas do ambiente externo e com medo. Medo de não agradar as pessoas que estavam fazendo essas pressões e medo do que viria a acontecer, mas não tinham sequer indicativos. Então, a gente teve situações em que o síndico não fez isso e não precisaria ter feito. Se tivesse feito, teria errado, porque os condôminos se sensibilizaram e pagaram as suas taxas condominiais efetivamente em dia. Lógico, tiveram situações que depois vocês tiveram, nós conseguimos ter critérios para dizer, não, passaram-se 2 meses, a poeira já baixou, decantou o vinho do decanter, e a gente tem condições de consumir o vinho do decanter, com indicativos, com métricas, para dizer, olha, eu vou tomar a decisão baseado nesses elementos que me foram fornecidos. E é sempre esse o processo de tomada de decisão. Tanto é que o processo para a formação de uma norma jurídica
sempre fica atrás de fatos. Primeiro, o fato acontece, ele se repete, se torna relevante para fins de regulamentação, e aí surge a necessidade de regulamentação, é elaborada uma norma jurídica, e aí ele fica positivado. Isso acontece cotidianamente dentro dos condomínios, através do seu regulamento interno, acontece no Congresso, no Senado, etc., para que a gente tome esse tipo de posição. Então, tomar posições, tomar decisões pautados em emoção e em elementos exteriores acaba sendo muito prejudicial para o próprio síndico e para a massa condominial. Quero mandar um abraço aí para o meu amigo Dr. Caio César Mota. Um abraço aí, amigo. Eu estava refletindo esses dias, né, que realmente nós não tivemos parâmetros para tomar decisões, porque nunca vivemos algo parecido mesmo, né? Mas por incrível que pareça, como nós havíamos conversado até, acho que foi semana passada, essa distância, esse distanciamento físico, por incrível que pareça, está gerando um fortalecimento de relações, ainda que virtuais, mas esse networking está aumentando muito, essa comunicação e buscar contatos e referências e tudo mais, isso tudo está... A comunicação dentro do condomínio, então, com tudo isso, eu vi que muitos condomínios que não tinham grupo de WhatsApp acabaram criando e acaba tendo uma participação um pouquinho maior, que bom, né? Um sonho isso aí, imagina uma participação da coletividade nas decisões do condomínio. Então, esse distanciamento tende a facilitar um pouco mais a comunicação agora? A gente tem duas situações aqui, cara. É muito fácil a gente gostar de quem está longe. Né? Então, quando a gente passa a conviver de maneira mais cotidiana, dentro do condomínio, as relações entre os condôminos, elas tendem a ficar mais conturbadas por conta dessa presença macro dos condôminos nas suas unidades. Não, tanto é verdade que a gente, metrificando isso, o índice de conflitos internos nos condomínios aumentaram aí cerca de 25% a 30%. Assim como aumentaram os conflitos familiares nesse período. O marido que não convivia tanto com a mulher e com os filhos começa a ficar estressado dentro de casa e vice-versa também acontece. Eu amo minha mulher bem longe de mim, né? Eu amo minha mulher bem longe de mim. Também acaba acontecendo isso. Mas é bacana porque esses períodos de modificação de paradigma, de quebra da nossa bolha de conforto, nos colocam em situações que a gente não tinha experimentado anteriormente. E uma dessas situações é justamente a possibilidade de ampliar o nosso escopo de comunicação com ferramentas, com plataformas online. Um exemplo básico que vem se discutindo em todas as lives de direito condominial que a gente tem contato hoje. Assembleia virtual. Ah, mas a assembleia virtual, não sei o que, é uma moda. De fato, mas não é novidade, é algo que já vem sendo deliberado desde antes de 2007, inclusive com diversas regulamentações nesse mesmo formato para as sociedades empresárias, mas que dentro do condomínio acabou não funcionando ainda. E a gente está justamente num período de ajuste, porque a gente tem um diagrama que é legal, que é a curva da inovação de Rogers. Eu já falei em algumas outras lives sobre esse diagrama. Ele funciona da seguinte maneira: ele começa linear aqui embaixo, ele atinge o grande público aqui em cima, e depois ele atinge no final as pessoas que são mais resistentes às inovações. Então, entre essa massa inicial, que são os entusiastas, são os visionários, para atingir o grande público, a gente tem um hiato, a gente tem uma barreira, a barreira da confiança, que só seria quebrada por alguns elementos que não seriam naturais. E a gente está vivendo exatamente um período de quebra de paradigma. A gente vai superar essa grande barreira. A gente está superando essa grande barreira para fazer as reuniões, eventualmente reuniões comerciais ou reuniões com os próprios condôminos, reuniões com as nossas famílias dentro de ambientes eletrônicos. E a assembleia virtual também é uma situação que vai se tornar cotidiana, porque a gente tem uma figura chamada ciclo do aprendizado, que ele passa por quatro quadrantes, 4 momentos, que a gente vai sair daqui, dessa nossa nova realidade. Não vai existir mais a realidade anterior. A gente vai passar por uma modificação bastante consistente, porque o período ele exige isso. Só que a gente vai acabar integrando essas novas habilidades que nós adquirimos durante esse período, porque nós tivemos que sair da nossa zona de conforto.
Isso é algo inevitável. Quando a gente amplia a nossa consciência, a gente não consegue mais retroceder aquilo que nós tínhamos anteriormente. Que interessante isso, né? Porque realmente toda essa crise, todos esses fatos vieram antecipar certas coisas que inevitavelmente aconteceriam daqui, sei lá, alguns anos, 3, 5, 10, não sei quanto tempo. Mas agora é agora e acabou, não tem muita escolha, né? Ou vai, então... Mas calma, não faz barulho bom, cara. Nunca fez. Com certeza, com certeza. Será que os vizinhos tendem a desenvolver uma certa tolerância? Porque, claro, a harmonia no condomínio é algo muito difícil, né? É quase um ideal, né? Poucos condomínios conseguem ter essa questão de harmonia. Mas será que tudo isso está vindo para testar as pessoas, para ter uma certa resiliência e uma certa tolerância um pouco maior? Porque, claro, quanta gente hoje tendo bicho de estimação, me incluo no pacote aí, acabei adquirindo um cachorro para o meu filho. Quanta gente trabalhando em casa mesmo e convivendo ali, entrando e saindo, frequentando não tanto as áreas comuns, mas circulando ali, né, por áreas, utilizando a portaria do prédio mesmo. Será que a tolerância vai aumentar um pouquinho, doutor Gustavo? Bom, isso tudo também perpassa por termos um síndico, um líder inspirador. Um líder que faça com que as pessoas compreendam essa nova realidade, compreendam a importância da coletividade em sobreposição ao direito particular. E um dos grandes pilares de um bom síndico, logicamente, que ele tem que ser um patrocinador da justiça, aquilo que eu já falei de maneira antecedente. Se ele é patrocinador da justiça, ele tende a colocar o condomínio em ordem, ele tende a aplicar, a tornar o ambiente condominial um ambiente justo, onde as pessoas entendem que as decisões não são tomadas em lote, mas são tomadas de maneira particular para cada situação diferenciada que vem se apresentando. E isso vai auxiliando na harmonia dentro do condomínio. É igual criança pequena. Eu tenho uma criança pequena em casa e a gente tem que... não dá para a gente chegar a dizer, não faz. Aí sim ela vai te desafiar. Você vai criar uma barreira, justamente o inverso do que a PNL determina que nós façamos. Nós temos que levar a um processo de tomada de consciência interna dessa pessoa, porque a consciência ela é uma chave que se abre por dentro. Então, se você chega com uma barreira para a pessoa, você vai gerar um afastamento. E o síndico ele tem um papel fundamental nesse momento do condomínio, gerando essa tomada de consciência, gerando essa aproximação, sentando do lado do condomínio, não colocando-se como um opositor. A gente tem aí diversas séries de televisão, a famosa Dona Álvara, né, lá do Toma Lá da Cá. A gente tem... Hoje em dia, aquela Detetives do Prédio Azul, que passa no canal de televisão fechado, onde os síndicos são despóticos, são pessoas tiranas que fazem o que querem, o que bem entendem, e infelizmente isso acaba sendo uma realidade, e esse tipo de conduta dentro do condomínio gera um afastamento, quebra por completo a harmonia, porque as pessoas vão se sentir ofendidas e tendem a ter condutas igualmente ofensivas, porque o líder ele tem que inspirar. Ele pode tanto inspirar para o mal quanto para o bem. Se ele está numa posição de liderança, então ele está numa posição de destaque, ele é liderança. Todas aquelas condutas dele, elas vão espelhar, por mimetismo, toda a massa condominial. Ele precisa ser o espelho de conduta e de comportamento, porque isso vai espraiar por dentro do condomínio os princípios éticos e morais que os demais condôminos vão se pautar para tomar as suas ações. Ou seja, vai ser um grande treino aí para todo mundo, né? Porque realmente todas as habilidades colocadas à prova. Acho que não à toa, né? A campanha aí realizada foi, ao invés de ser não saia de casa, porque aí conteria o não, fique em casa, né? Porque você tem que sempre ir pelo afirmativo. E aí fica a dica para os síndicos aí que quiserem comunicar, que quiserem, enfim, estabelecer alguns regramentos, algumas condutas, reforcem o que é para ser feito e não o que não é para ser feito, né? Porque aí acredito... Pode, desculpa. Porque aí acredito que funciona melhor, né? Mas é isso aí. O que o doutor ia falar? Eu ia falar sobre a importância de entender uma premissa básica. Os estoicos, os filósofos estoicos, eles diziam que tem aquelas situações que dependem de nós e tem aquelas situações que não dependem de nós. Então, nós precisamos ter essa compreensão do que depende de nós
e nós precisamos executar, nós precisamos fazer o melhor daquilo que depende de nós. Cumprir o nosso propósito com bastante eficácia dentro da sociedade. Porque se a gente deixa de cumprir o nosso propósito, a gente não só atrai a nós mesmos, como traímos a toda a sociedade que deixa de ter o melhor de nós. E também tem aquela situação que não depende de nós. A conduta do condômino dentro do condomínio, ela depende dele e não depende necessariamente de nós. Cabe ao síndico fazer bem o seu papel de informar, de ser uma pessoa justa dentro do condomínio, cumprir as regras, observar de maneira muito categórica o artigo 1348 e realmente ser justo. Agora, a forma como o condômino vai se posicionar dentro do condomínio, isso não depende. E muitas das vezes a gente faz com que dependa. E quando o condômino é agressivo conosco e a gente responde numa premissa também agressiva, a gente vai alimentando o conflito, porque nós nos desestabilizamos. Quem nos ofende, quem consegue nos emocionar, ganha a batalha de nós. Nos controla. Dentro das artes marciais que pratiquei durante muitos anos, aprendi isso toda vez que eu, em um combate físico, entrava no estado emocional, levava um soco, um chute ou algo dessa natureza, e entrava no estado emocional com o objetivo agressivo de querer revidar, eu perdia para mim mesmo. Então isso acontece no dia a dia também dentro do condomínio, dentro de uma relação com um condômino mais agressivo, em uma assembleia de condomínio exigente, isso também acontece dessa maneira, porque o ambiente de combate físico, ele é um laboratório. Aquela forma como a gente se coloca dentro de um tatame, por exemplo, é a mesma forma que a gente vai se colocar no cotidiano em uma reunião, em uma assembleia de condomínio. Se nós somos agressivos, nós vamos fomentar a agressividade em todos os demais. Agora, se a gente mantém a nossa posição no centro, concentrado, sem sofrer as pressões externas e deixando o presente da agressividade com a pessoa que tentou nos entregar esse presente, eventualmente a pessoa vai perceber que ela teve um desvio de conduta e talvez fique com vergonha disso. Eu já tive muitas constatações de pessoas que acabaram ficando com vergonha das suas condutas. E o condomínio acaba se pacificando dessa maneira, mas, como eu falei, depende muito do síndico, do comportamento do síndico, como ele vai se portar como síndico. Já o comportamento dos condôminos, isso não depende do síndico, mas é importante que a gente consiga compreender a diferença daquilo que depende de nós e daquilo que não depende de nós. Quando a gente executa menos do que aquilo que a gente precisa executar do nosso propósito, a gente deixa uma lacuna. Agora, quando a gente executa além daquilo que a gente precisa executar, executa a função do outro, primeiro, que a gente causa um desequilíbrio nesse princípio de justiça. E segundo, que a gente tira a oportunidade daquela pessoa que teria a necessidade de executar determinada função de executar. Sim. Isso tem muito a ver com o princípio de humildade, que a gente enxerga muito a humildade como se fosse aquele coitadismo. Então, humilde é aquela pessoa que está no sinaleiro pedindo alguns trocados para poder comer. Não, essa pessoa não é humilde. Se a gente for partir por esse princípio, essa pessoa não é humilde, porque ela não entendeu a sua função, o seu propósito dentro da sociedade. Humilde é aquela pessoa que conhece a si mesmo, conhece o seu propósito e executa esse propósito com maestria, entregando o melhor que tem de si. E há algum tempo, o doutor enviou um artigo para a gente que eu achei muito rico. Tem fácil acesso aí, que você deu algumas dicas de convivência, de boa convivência, e eu acredito que é muito pertinente para os dias atuais. Por acaso tem aí? Senão eu vou relembrar os tópicos que você abordou. Eu estou sem ele aqui. Olha só. Para que se torne possível essa questão da boa convivência, seguem 10 dicas básicas. Integração, simpatia, educação, gentileza, proatividade, silêncio, né, respeitar, pagar em dia, pessoal, muito importante, foco na economia, perdão e presença. A gente vai colocar de volta esse artigo, que eu acho que está muito válido para os dias atuais, né? Que realmente ali dá alguns direcionamentos, que acho que foi, 2 anos atrás, alguma coisa assim. Foi em 2017 que eu escrevi isso aí. 2017, 3 anos. Então, assim, mas tem tudo a ver com o que a gente está vivendo e eu acho que nunca é demais, né? Ressaltar aquilo que pode ser feito, que, mais uma vez, eu digo, já que estamos tendo que mudar, que a gente possa promover essa mudança para melhor.
né? Se o ser humano é tão resistente à mudança, mas já que agora estamos tendo essa oportunidade de nos conhecermos melhor e de mudar, vamos exercitar isso aí com excelência, né? Vamos fazer uma sociedade melhor, vamos ajudar a fazer uma legislação melhor e, enfim, por consequência, um mundo melhor, né? Doutor Gustavo, você está com cursos, como é que está aí a questão de agenda? O que está para ser lançado? Porque o pessoal já teve um aperitivo aí das suas aulas aí, porque fantástico, né? Como você consegue passar tudo de forma tão facilitada. Adoro o teu canal Direito Descomplicado aí, que realmente facilita muito, de forma muito didática. Conta aí pra gente o que está em pauta aí para os próximos meses. Essa situação de pandemia nos trouxe essa introspecção necessária e também oportunidades. E nós tínhamos já alguns cursos presenciais. E há algum tempo a gente já vem tentando estudar a possibilidade de passar para o ambiente não presencial, para o ambiente virtual, esses nossos cursos. E as coisas acontecem como tem que acontecer no momento adequado. Um amigo meu, que inclusive foi meu estagiário, que hoje mora lá nos Estados Unidos, o nome dele é o William, ele vem acompanhando já o trabalho, a gente sempre se fala. Foi meu estagiário, acho que foi em 2010, 2011, não me recordo exatamente, faz bastante tempo. E ele se envolveu com plataformas de ensino online. E aí ele me procurou recentemente com a ideia de tornar esses nossos cursos online. E foi exatamente com o momento que a gente está vivenciando. Então encaixou muito bem. E hoje a gente tem a plataforma do Condomínio Descomplicado, que possui um site onde a gente fomenta diversas matérias, diversos conteúdos. Temos um canal no YouTube que também a gente faz a postagem de diversos materiais, inclusive temos um programa de TV na Record News, aqui em Santa Catarina, que passa todas as terças-feiras às 18h30 nesse canal. E a gente compartilha esses vídeos lá nesse nosso canal do YouTube. E também o nosso Condomínio Descomplicado, ele tem aqueles vídeos curtinhos, vídeos de 1 minuto que a gente faz, com o objetivo de viralizar nas redes sociais, porque a gente sabe que as pessoas vão assistir. Hoje em dia, muita gente com acesso facilitado à informação, com esse Big Data muito grande de informação, acaba sendo leitor meramente de manchete, né? De notícia. Tem que ser objetivo, né? De Facebook. E aí, percebia que escrevendo muitos artigos, as pessoas acabavam curtiam, compartilhavam, mas não entendiam o conteúdo. E aí, quando a gente grava um vídeo rapidinho, de 1 minuto, é um desafio, porque tem que compilar a informação num período curto, mas as pessoas assistem e realmente consomem o conteúdo e entendem aquilo que vem sendo dito. Então, o objetivo é esse. E, em paralelo a isso, a gente daí tem esse curso que é dentro desse guarda-chuva do Condomínio Descomplicado, o nosso curso de formação de síndico gestor profissional, que vem sendo ministrado. A gente fez a primeira turma agora no mês de maio e junho. Encerramos essa primeira turma. É um curso com mais de 30 horas de aula que nós ministramos, eu, professor Odmar. O professor Odmar ministra a cadeira de gestão condominial, as finanças, como entrar no mercado, e aí a parte de direito condominial é toda comigo. E a gente também conta com diversos profissionais de áreas diferenciadas, como um especialista em seguros, também uma pessoa que é especialista em tratamento de piscinas, que até é colunista aqui do Viva. Sim, um abração para Fernanda. E são diversos profissionais. Então, o objetivo é realmente entregar bastante conteúdo para as pessoas que estão conosco, que façam os seus questionamentos, que mandem as sugestões de pauta, porque a gente vai abrir em breve a próxima turma, que deve abrir agora no final do mês de junho ou início do mês de julho. A gente só não definiu essa data ainda. A gente não deixa o curso aberto por tempo indeterminado, como diversos cursos que existem, porque a nossa proposta é um pouquinho diferente. A proposta é de que o curso seja assim online, mas que nós estejamos junto com essa turma, respondendo todos os questionamentos, interagindo. Inclusive, nessa segunda-feira, agora, dia 15, a gente vai ter uma live interna só com os alunos desse curso, para que a gente
responda os questionamentos deles, a gente apresente algum conteúdo que eles não tenham absorvido tão bem no nosso formato online. E o bacana do curso é que dentro dessa metodologia do 1 minutinho de vídeo, a gente estruturou o curso nesse formato. Ao invés de serem vídeos longos, aí, de 1 hora, 2 horas de aula, onde a pessoa fica cansada, se perde, desliga e depois não lembra de onde parou, a gente faz vídeos específicos de cada tema. Então, vídeos aí de 2 minutos, 3 minutos, máximo 5 minutos, para que seja facilmente absorvido e a pessoa possa continuar posteriormente com mais tranquilidade. Ela consegue fracionar o seu estudo. E consegue absorver o que é essencial, né? Tendo a data, por favor, envia para a gente, então, para a gente informar aí para o pessoal, que com certeza vão ter vários interessados aí. Legal, com certeza. Doutor Gustavo, quero agradecer mais uma vez por ter aceito o nosso convite aí, véspera de feriadão, agradecer todo mundo que nos prestigiou aí, que está nos acompanhando. E portas abertas aí, tudo que precisar, né, do Vivo Condomínio, estamos à disposição aí. Um beijão para a equipe aí também, Vivo Condomínio, que faz o negócio acontecer. E nos vemos nas próximas lives, doutor Gustavo. Quer deixar um recado aí para o pessoal? Eu quero só agradecer a presença de todos os que interagiram conosco. Eu vi ali agora a Aline Deixa eu ver aqui. A Aline da AP Síndicos Profissionais, lá de Itajaí. Um abraço para a Aline. Agradecer você, Carla, pelo convite realizado para que eu estivesse aqui com vocês hoje, conversando nessa véspera de feriado. E também me colocar à disposição para a gente poder estar junto mais vezes, para poder continuar compartilhando conteúdo com vocês, que o objetivo é justamente esse. A gente precisa compartilhar conteúdo, precisa ser canal de promoção dessas ideias de justiça dentro do condomínio, porque pelo menos 30% da população do nosso país, como eu falei anteriormente, residem dentro dos condomínios, e se a gente quer uma sociedade melhor, a gente tem que começar pelas nossas casas, e é a forma como eu vejo de entregar propósito para as pessoas. Com certeza, e a ideia hoje foi justamente fazer algumas reflexões, algumas provocações, de uma certa forma, para que a sociedade como um todo comece a pensar um pouco diferente, começar pensar no seu papel, né, dentro do ambiente condominial. E acho que é por aí, né? Se cada um de nós fizer a nossa parte, tudo tende a melhorar, com certeza. Estamos todos no mesmo barco. Abração, viu? Obrigada mais uma vez. E obrigada para todo o pessoal aí que está nos acompanhando. Eu vou encerrar aqui, então. Maravilha, então, Carla. Muito obrigado. Uma boa noite para você, boa noite para todo mundo que nos acompanhou. Obrigada, igualmente para todos aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau.